Boa noite, me chamo Natália Pessoa e sou mais uma integrante da equipe composta por Andressa Lima, Iago Sena, Lisandra, Ernest e Vitória Catarina. Bom, iremos realizar a análise acerca da ação de anulação de testamento, presente nos autos de apelação em sessão da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, em relação à apelação, o juiz de primeiro grau, ele julgou o pedido improcedente e o autor apelou, alegando não ter o magistrado apreciado as provas como deveria. Alegou ainda que o falecido, o seu pai, ele não se encontrava em seu discernimento mental mais saudável no momento de realizar o testamento. A questão da revogação e da anulação, ela esbarra no princípio da autonomia da vontade. Segundo este princípio, o testador ele tem direito, dentro da sua autonomia, para dispor dos seus bens a quem ele desejar, respeitando os requisitos do Código Civil. Entretanto, como o testamento é considerado um negócio jurídico, ele deve observar os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que diz que para o negócio jurídico ter validade, é preciso que seja realizado por um agente capaz, que o objeto seja lícito e que observe a forma prescrita em lei. O que se discute na decisão é justamente que o testador não tinha o devido discernimento para poder realizar o testamento. Então, Fábio apelou ao Tribunal de Justiça para que fosse revisto a sentença de primeiro grau. O autor ajuizou a presente demanda com o intuito de ver anulado o testamento deixado por seu pai, fundamentando sua pretensão nas alegações de que o falecido não possuía discernimento para testar quanto da elaboração do seu testamento, uma vez que fazia uso constante de bebida alcoólica e ingestão de medicamentos controlados, tratando-se ainda de pessoa bipolar e depressiva. Afirma-se que as circunstâncias do óbito indicam confusão mental do falecido, que lavrou o testamento dias antes de cometer suicídio. A preliminar de cerceamento de defesa procede, uma vez que há nos autos causas para justificar a anulação de todo o processamento. Havendo a alegação de que o testador, quando da elaboração do seu testamento, poderia estar com seu discernimento comprometido, sendo que seria provado por meio de testemunhas, foi precipitada a sentença ao julgar sem a realização de audiência para oitiva dos depoimentos. Pontua-se que ambas as partes requereram a realização de prova testemunhal em petições devidamente fundamentadas quando o juízo ACO abriu a oportunidade para a especificação de provas. As referidas petições não foram analisadas e logo em seguida foi preferida a sentença, na qual consta-se que o pedido também não foi examinado. Dando continuidade ao relatório, com relação ao testamento, podemos perceber que se ao testar o testador não possuir nenhum pleno discernimento, o testamento por sua vez é nulo, não trazendo nenhum tipo de influência para esta hipótese específica ao se tratar da pessoa que está dispondo do seu patrimônio, se ela estava ou não sob curatela. Complementa-se ainda que tal discernimento deve ser no exato tempo do fato, tendo em vista que sua redução posterior não o invalida, assim como a superveniência da capacidade não o válida. Quanto à resposta emissiva que foi encaminhada ao médico pelo filho de criação do falecido, esta por sua vez indagava quanto ao estado de saúde do seu pai, no qual demonstra o quão necessária é a instrução probatória nestes autos, vez que o mesmo não pode passar nenhuma informação do prontuário do seu paciente em razão da ética profissional, podemos perceber ainda que, sendo que só poderia romper tal limitação em decorrência de uma ordem judicial, Isso aí está nas folhas 44 do processo. Bom, como se sabe,
O testamento ele é um negócio jurídico que obedece a alguns requisitos. Esses requisitos eles são previstos no artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 diz que a validade do negócio jurídico requer um agente capaz, objeto lícito, possível, determinável ou determinado, uma forma prescrita ou não defesa em lei. Além dessas hipóteses, a ausência ou redução do discernimento também constitui causa de nulidade do testamento, ainda que formalmente capaz o testador. Isso quer dizer que o legislador, ao criar esse artigo e também o artigo 1860 do mesmo Código, ele quer dizer expressamente que não poderiam testar os que no ato de fazê-lo não tivessem pleno discernimento, sendo nulo o negócio jurídico, quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Dessa forma, a ausência ou redução do discernimento não se vincula ao estado de capacidade. O que busca é que o indivíduo tenha condição de exprimir livremente a sua vontade, tendo compreensão e discernimento para, de fato, ter plena consciência do que está fazendo. Como já sabemos, o artigo 370 caput do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz cabe determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito, enquanto o parágrafo único do mesmo artigo atribui ao julgador o poder-dever de indeferir as diligências que entendem inúteis ou meramente protelatórias. Entretanto, o julgamento antecipado do feito se realizou a despeito de expresso pedido por produção de prova oral de ambas as partes, que nem sequer foi apreciado. Exigiu-se, portanto, um exame mais aprofundado do caso, com a devida realização das provas requeridas, que assim, dessa forma, o magistrado terá condições de proferir uma decisão pautada pela justiça, para que possa, de fato, se apurar o grau de discernimento do testador no exato momento da elaboração do testamento, melhor que se reabra a instrução para a realização das provas requeridas. Diante disso, anulou-se a referida sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução probatória.